Muito bem, continuando aí os tópicos do nosso edital, seja bem-vindo, eu sou o compadre Marcos. Agora nós vamos falar de flora, né? Noções de botânica, tá bom? Flora brasileira e o que você, futuro perito ambiental, precisa saber. Essa vai ser uma aula mais curta. Eu não sou botânico, não tenho uma formação, né, robusta em botânica, eu sou médico veterinário. Dentro da área de veterinária a gente vê muito de botânica também. No entanto, eu tenho a graça de Deus de ter uma noiva botânica. Inclusive está fazendo mestrado de botânica aqui na UNB. Então vamos compartilhar um pouquinho. Só se lembre que a gente tem o nosso curso de redação nota máxima, o link de acesso a ele aqui no na nossa descrição do nosso vídeo. Tudo bem? Olha só, noções de botânica. Primeiro vamos começar com estrutura e funções das plantas. Aqui, novamente, vamos ter na ideia, na nossa cabeça, que a gente está aprendendo, reaprendendo vocabulário. A gente não precisa ser expert nisso, isso é uma parte do nosso edital, tá bom? Mas a gente precisa ter em mente, ter a ideia, tá bom? E a gente não vai perder questão, né, estando aqui apresentando isso, tá bom? Então, veja bem, dentre a estrutura das plantas e a função delas, a gente tem uma organização. Como todo ser vivo tem uma organização, tá certo? Então, qual é a organização vegetal básica? Raiz, caule, folha, flores, frutos e sementes. Isso é muito lindo você pensar a perfeição das coisas criadas, né? E elencá-las com uma ordem, com uma hierarquia desse modo. A raiz serve para quê? Qual é a função? Fixação e absorção, tá? Caule, qual é a função? Sustentação e condução de seiva, de nutrientes, ok? Folha, faz a fotossíntese, faz as trocas gasosas. Então, sem a folha, não há condução para o caule. Não há, pelo menos não há condução de retorno de seiva, que a gente vai ver o nome dela já já. Ótimo. Flores, reprodução sexuada, tá bom? Às vezes tem a reprodução assexuada também em relação a flores. Assexuada no sentido... não, na verdade o nome não é assexuada, né? Tem as flores que tem a reprodução sexuada de pólen de uma flor para outra e tem da flor do pólen dela própria, né? Tem essa distinção aí. Tudo bem, isso é coisa específica demais. Enfim, frutos e sementes, responsável pela dispersão e pela perpetuação da espécie. Pois bem, classificação botânica que a gente pode tá trabalhando aí. Tem a clássica, né, que você deve ter visto lá no seu ensino médio, os principais grupos vegetais: Bryophytas, Pteridophytas, Gymnospermas e Angiospermas. Hoje, no ensino superior, ele já trabalha essa classificação um pouco de maneira diferente, tá bom? Então, o pessoal que fica nessa cultura de vamos questionar tudo e fazer revisionismo das coisas, já não concordam tanto com essa classificação em 4 grupos. No entanto, ela serve pra gente aqui, tá bom? A gente não é específico de botânica, tá bom? Se você for, ótimo, mande aí a mensagem, dê uma aula, mande link de artigos pra gente aqui na descrição do vídeo, nos comentários. Mas vamos se lembrar do básico, tá bom? Briófitas, características principais: sem vasocondutores, habitat sempre úmido, como exemplo, os musgos. Pteridófitas, já tem vasos condutores, mas ainda não tem sementes, como por exemplo a samambaias, outra planta, avencas, ok? Gimnospermas tem sementes nuas, gimnospermas, sementes nuas, sementes expostas, não tem frutos, tá bom? O exemplo dos pinheiros, lembra do Natal, as araucárias. Angiospermas, e aí nós temos essa grande variedade, o grupo dominante, mais dominante de plantas do nosso planeta e o mais relevante da nossa flora, né? E o mais apaixonante dentro do grupo das plantas é a Angiospermas. A gente está falando de flores, de plantas que dão flores, plantas que dão frutos. A maior diversidade, nós estamos falando de árvores, de graminhas e de ervas, tá bom? E de tudo que é gostoso que as plantas podem dar, ok? Fitofisionomias do Brasil e biomas, tá bom? Então, guarde a palavra fitofisionomias também como vocabulário aí para você estar levando para sua prova, né? De repente cai lá um tema da redação relacionado à extração de madeira nos diversos biomas do Brasil e você vai ter um vocábulo a mais para utilizar
que pode te diferenciar totalmente da sua concorrência. Fitofisionomias, tá bom? Então, as principais vegetações, formações vegetais do Brasil, nós temos a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, Pampa, Pantanal e Mata Atlântica. Esses são os principais, né? Tem outros ali intermeios, vamos ver aqui se tem... Não, só tem esse mesmo. Aqui, para nossa aula, só vai ter esses, tá bom? Mas vamos descrever aqui rapidamente um e outro. A Amazônia, a gente sempre tem as características de ter formação vegetal mais latifoliada, perene e higrófila, que chove muito. Perene, que as folhas não costumam cair. Latifoliada, folhas grandes, largas, enfim. Exemplos, castanheira e seringueira. Ai, me veio uma piada na cabeça agora. Vamos lá. Cerrado. Nós vamos ter árvores mais arbustivas, tortuosas, raízes mais profundas, buscando água nas profundezas da terra, né? Porque não chove todo dia. Então a gente vai ter plantas com características xeromórficas, né? Vai ter o xeromorfismo, como por exemplo o piqui e o ipê do cerrado. Na caatinga a gente também vai ter plantas mais xerófilas, que são plantas que já estão adaptadas para viver com menos água, tá bom? Folhas, plantas caducifoliadas, característica de folha, e plantas suculentas, né? Às vezes o caule vai ser suculento, como por exemplo o mandacaru, né? E outra árvore típica da caatinga é o juazeiro, tá bom? Então vamos tentar manter isso em mente, né? Para a gente poder levar para nossa prova. Pampa, a gente vai ter árvores mais herbáceas, mas também vai ter muita graminha, tá bom? Como o capim-forquilha, beleza? Pantanal, vegetação mais de transição ali, hidrófila também, sempre relacionado muito à água, aguapé e parica. Mata Atlântica, a gente tem que imaginar esse cenário de árvores mais densas, uma alta biodiversidade e muita endemia, muitas plantas específicas daquela região ali, que não estão presentes em outras, tá bom? Pau-Brasil é um exemplo e o Jaco-Sul também, tá bom? Só lembrando aí que a gente vai ter pontos, considerando o Brasil, a gente vai ter pontos de Mata Atlântica, por exemplo, dentro do Cerrado, pontos de Mata Atlântica dentro da Caatinga, tá bom? Então tudo isso é uma questão interessante aí e que é próprio do Brasil também, tá bom? Então só já finalizando, vamos lembrar aqui da importância da nossa flora, desses tópicos, né? Principalmente para a gente aí que vai estar servindo o Brasil como um perito de meio ambiente. A importância da flora é para serviços ecossistêmicos, tá bom? Então, tanto sequestro de carbono, retirar carbono do meio ambiente, do nosso ar, regulação climática e estabilidade do solo, tá bom? Se você quiser buscar vídeos depois no YouTube especificamente sobre cada um desses tópicos, é bom, não é ruim. Etnobotânica, plantas medicinais, uso tradicional por populações indígenas e locais, tá bom? Então nem sempre a gente tinha tudo na farmácia. Houve um tempo que você ia no pajé com a doença, ele ia no meio da mata e, né, quase que por um dom, as flores, as árvores, as folhas que te curariam brilhavam para ele recolhia, te dava para o doente e ficava tudo bem, né? E aí realmente era curado como um remédio farmacêutico, tá? Então essa relação da etnobotânica é uma realidade e está se perdendo, infelizmente. Tá bom? A gente também vai ter a importância da legislação e da conservação das espécies, tá bom? Espécies ameaçadas, tem portaria do Ministério do Meio Ambiente. Inventário florestal, eita, poxa, vai ter que aprender a fazer, vai ter aula disso aqui provavelmente. Área de proteção, APPs, área de proteção, esqueci agora. E reservas legais, tudo bem, vamos ter aula disso aqui mais pra frente. Tudo bem? Então, meus queridos, outras aplicações da botânica, a perícia ambiental, a gente tem que estar sempre pensando aí na identificação de espécies nativas, tá bom? Em relação às espécies exóticas e invasoras, tá bom? Para estar rastreando como isso se dá, se isso é certo ou não, né? Ficar sempre atento, de olho, tá bom? Realidade dilatada para o perito. Laudos de supressão vegetal, né? Vegetação ali sumindo, algo que deveria ser conservado, não está sendo.
Perícia em desmatamento, tráfico de mudas e sementes e incêndios, tá bom? Então, todos esses são temas quentes aí que a gente tem que estar de olho e presente na nossa consciência também, tá bom? Espécies bioindicadores de perturbação, tá bom? Então, tem muito isso, não só fungo, plantas também, musgos também, um lugar onde tem musgos, pelo que eu me recorde, é um lugar onde tem o ar preservado, né? Tem um ar bom de se viver, por assim dizer. Tá bom? Algumas das nossas referências técnicas aí, dê uma olhada lá na lista oficial de espécies ameaçadas no Código Florestal, resoluções do CONAMA, a gente vai estar trazendo aqui também. E, enfim, não esquece de dar uma olhadinha aqui na descrição do nosso vídeo. Nós temos um curso de redação nota máxima para você se dar bem nessa prova da PF. Um grande abraço, até a próxima aula.